Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma outra face do Stephen King e uma história de fúria e violência que eu li num livro. No início da carreira do Stephen King, todos seus editores entraram em um consenso de que ele deveria lançar em torno de um livro por ano. Isso porque eles acharam que era uma quantidade de livros que o público acharia aceitável. King, portanto, queria publicar com outro nome, a fim de aumentar o número de publicações, sem saturar excessivamente o mercado para a marca Stephen King. Ele convenceu então a sua editora Silent Books a publicar sob um pseudônimo. Na introdução dos livros de Bachman, o King fala que criar esse pseudônimo também foi uma forma de dar sentido à sua carreira e também responder à questão que ele sempre se fez de que se o seu sucesso era devido a só talento ou também um pouco à sorte. Ele ainda conta que lançou deliberadamente os romances de Bachman com o mínimo marketing possível e inclusive jogou alguns dados contra. Ele conta ainda que não conseguiu resolver essa questão de talento versus sorte, já que Bachman foi descoberto muito cedo. O pseudônimo original que seria selecionado se chama Gus Pillsbury, que é o nome do avô de Stephen King, porém ele foi descoberto logo antes dele começar a lançar os livros, e então ele mudou para Richard Bachman. O mais legal disso tudo é que além de ele publicar sobre esse pseudônimo, ele criou toda uma história por trás desse personagem fictício. Inclusive, o quinto livro que ele publica sobre Richard Bachman, ele dedica à sua esposa, Cláudia, com todo o amor, e cria até algumas partes estranhos dessa história. Outra história fictícia que o King criou e foi lançando sobre esse personagem foi que ele e sua esposa Cláudia tiveram um filho que infelizmente faleceu aos 6 anos quando caiu num poço. Ele também lançou em 1982 que Bachman tinha um tumor no cérebro, bem complicado, mas que ele tinha feito uma operação e retirado esse tumor. Depois que a verdadeira identidade de Bachman foi revelada, o autor lançou na publicidade que o Richard Bachman tinha falecido gravemente de um câncer de pseudônimo, que é uma forma rara de esquizonomia. A ligação entre King e Bachman foi feita após um dono de uma livraria, o Steve Brown, de uma livraria de Washington, começou a perceber que havia semelhanças entre a forma de escrita do King e do Bachman. Brown então localizou os registros da editora na Biblioteca do Congresso e viu que o nome de Stephen King contava como um dos autores no documento oficial e então fez a ligação. Brown então enviou uma carta aos editores do Stephen King falando que ele tinha descoberto tudo por trás desses documentos e perguntou o que ele deveria fazer. 2 semanas depois, o próprio Stephen King ligou para o Brown falando que ele deveria escrever um artigo de como ele descobriu todo esse processo que levou a ele descobrir que Richard Bachman era o Stephen King e que ele ia permitir que o Brown o entrevistasse. No momento do anúncio, em 1985, o Stephen King estava trabalhando no romance Misery, que ele planejava lançar como Richard Bachman. Uma curiosidade bem legal é que a foto que aparece como Richard Bachman dos livros, na verdade, é do Richard Manuel, que é um agente de seguros e que foi agente literário do Stephen King. Quando o King estava no último ano do seu ensino médio, em 1966, ele escreveu o romance Fúria e deixou guardado. No primeiro ano da faculdade, ele escreveu então A Longa Marcha e tentou colocar o livro em um concurso, mas foi rejeitado até na inscrição, o que o deixou bem triste e ele também guardou esse romance. Ele conta ainda que nessa época ainda escreveu mais 3, sendo que um deles ele realmente jogou fora, porque ele depois leu e achou muito ruim. Porém, então, veio essa oportunidade de lançar um livro sob um pseudônimo de Richard Bachman, e ele logo pensou em Fúria e A Longa Marcha e os publicou em sequência. Ele ainda conta que, apesar dos seus editores acharem que o mercado estava saturado, ele não achava nada disso, e ele falou que até poderia lançar ficção normal como Stephen King, mas que daria muito mais trabalho explicar porquê do que escrever em si. Ele conta ainda que queria fazer essa experiência de descobrir se ele venderia somente com um nome desconhecido pelo seu talento de escrita, e de certa forma isso funcionou bastante, levando em conta que ele vendeu com o romance A Maldição 28.000 cópias, o que foi 4.000 cópias a mais do que ele venderia com Sombras da Noite, por exemplo, no ano de estreia. Porém, se você for levar em conta que após ele ser descoberto como Stephen King, ele vendeu mais de 200.000 cópias de A Maldição, ou seja, 10 vezes mais do que Richard Bachman, fica aí a dúvida. Fúria, então, foi o seu primeiro romance publicado sob o pseudônimo e eu decidi deixar ele de fora do cronograma oficial da nossa leitura do Lendo Stephen King em ordem cronológica e eu vou explicar por quê. O romance Fúria vai narrar um episódio que acontece em uma escola e é protagonizado pelo Charlie. O Charlie então está numa manhã de aula normal e ele é chamado à sala da diretoria.
Isso porque o diretor quer conversar com ele sobre um episódio que aconteceu há 2 semanas atrás, em que o Charlie agrediu um professor, levando ele a ser hospitalizado. Ele então se dirige à sala do diretor. Chegando lá, o diretor começa a conversar com ele, ele troca alguns insultos com o diretor, fazendo com que ele seja expulso. Ele então se dirige ao seu armário, onde ele deve recolher suas coisas para ir embora da escola. Ele então pega a sua arma e sai para acertar as contas com todo mundo. O enredo do livro, apesar de ser bem curtinho, porque ele é na verdade uma novela, tem ali um começo e meio e fim. Apesar de eu achar que o começo, a introdução, ela é bem curtinha e a gente já parte ali para um desenvolvimento bem longo. E também, ao longo da trama, são mostrados alguns flashbacks que vão explicar algumas coisas da história. A data e o local exato que se passa a trama, na verdade, não é relevante, já que poderia se passar em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas ali, pelo que a gente consegue ver, basicamente se passa em uma escola nos anos 70, no Maine. A narrativa toda é em primeira pessoa, quem vai nos contar a história é o Charlie, e também não poderia ser diferente. A gente consegue acompanhar o que ele está observando e também um pouco dos seus pensamentos. E mesmo quando alguns colegas de classe começam a narrar a história, é como se a gente estivesse vendo tudo, escutando tudo pelo ponto de vista do Charlie. O personagem de grande destaque aqui, claro que é o Charlie, que é o personagem mais bem construído. O resto dos personagens não tem muito destaque, até de certa forma eles acabam sendo um pouco caricatos, mas que funciona bastante dentro do contexto da história para formar ali aquela classe de estudantes do ensino médio. A primeira palavra que me vem à cabeça quando eu penso sobre esse romance é incômodo, e em seguida vem logo a palavra tenso. É bem difícil você acompanhar tudo que está acontecendo ali em volta do Charlie com o Charlie, porque você sabe muito bem para onde a história está caminhando. Também a forma como o Charlie é apresentado é muito bem feita, porque a gente consegue acompanhar toda a raiva que ele carrega e o quanto ele está perturbado, mesmo antes de tudo acontecer. Outra coisa que eu gostei bastante é a forma como os flashbacks são inseridos na história. Ela é feita de forma bem natural e também bem pontual para narrar algum pedaço da história, e também traz um certo alívio, já que quebra um pouco aquela tensão e vai para um lugar, uma época onde tudo ainda tá tudo bem. E também ajuda a criar um panorama bem melhor pra gente entender um pouco mais o personagem. Porém, ao mesmo tempo que esse é um ponto positivo, pra mim foi um ponto não exatamente negativo em relação à história, à escrita do livro, mas a minha experiência. Já que você vai para aquele flashback, você conhece um Charlie mais novo, uma criança ou até o começo da adolescência dele, e você começa a construir, criar por ele algum tipo de empatia, o que é bem terrível porque você sabe o que ele tá fazendo nesse momento. Então cria ali um momento que é como se você saísse da história e estivesse vendo tudo de um outro ponto de vista. E daí, de repente, você lembra que o que está acontecendo na verdade é o presente, e você se sente mal por gostar dele, por criar essa empatia por ele, e é difícil. Apesar de a gente conseguir identificar diversos elementos que são característicos da escrita do King, a gente vê aqui um King um pouco mais verde, um pouco mais cru, na verdade como se precisasse o livro ser um pouquinho mais trabalhado. Não que seja mal escrito e que seja ruim, pelo contrário, ele é muito bom, mas não é o King do seu auge. Afinal, ele foi publicado em 1977, mas foi escrito lá em 1966, então ainda tinha bastante chão pela frente. Eu achei bem difícil permanecer neutra e dizer se eu gostei ou não gostei da história, já que se trata de um protagonista como Charlie, que tá fazendo as coisas que ele faz. Em contrapartida, eu achei muito bem construída a forma como a gente divaga pela cabeça dele, traz pensamentos super desconexos, que tem hora que não dá pra entender realmente o que ele tá falando, e que faz todo sentido dentro do contexto do personagem. Claro que eu não sou da área da psicologia e nem entendo muito bem como deveria funcionar a cabeça do Charlie, mas eu achei que o autor consegue passar muito bem essa sensação do ódio e do desespero que ele tá sofrendo. Depois de ler ele, eu consegui ver ali o seu potencial de perigo, já que ele traz o Charlie fazendo as coisas que ele faz e achando formas de justificar na cabeça dele o que ele tá fazendo, o que pode não ser tão legal e nem um pouco saudável para as pessoas que possam ter pensamentos parecidos com o dele. Mesmo assim, sendo um livro super tenso e super desconfortável, eu li ele num pulo, porque é impossível você parar, você quer muito saber o que vai acontecer no final com todas aquelas crianças e adolescentes ali. Claro que se você for uma pessoa sensível, provavelmente você vai abandonar logo no começo, porque ele já começa super acelerado e super violento, mas se você persistir um pouco, é impossível parar. Mas pra mim, uma das coisas que mais me marcou é como é chocante você ver ali alguns relatos de alguns adolescentes, de alguns problemas que eles passam, de algumas dúvidas que eles têm, e mesmo
estando naquele contexto totalmente excepcional, a gente consegue se identificar com alguns problemas e alguns pensamentos que a gente tinha quando era adolescente, e isso é bastante assustador. É bem difícil ver que cada pessoa lida diferente com tudo que ela está passando, com tudo que ela é exposta, e muitas vezes, se ela não tiver apoio, seja da família, seja da escola, e tendo esses pensamentos super perturbadores, o resultado pode ser tão devastador. Como o plot do livro se assemelha a tantos casos de violência em escola que a gente vê por aí nas manchetes, o King não se sentiu mais confortável em deixar que seu livro fosse impresso e proibiu sua publicação. Hoje em dia, só é possível achar o romance Fúria em algumas raras edições dos livros de Beckman, que contém Fúria, A Longa Marcha, Autoestrada e O Concorrente. As versões atuais que são lançadas hoje dos livros de Beckman, que acontece, eu acho que principalmente na Europa, não contém o romance Fúria nela. Mais do que se assemelhar às histórias que aconteceram em diversas escolas dos Estados Unidos, o livro está ligado diretamente a algumas delas, que eu vou contar aqui para vocês. Em 1988, o aluno Jeffrey Cox fez 60 alunos reféns na St. Gabriel High School durante algum tempo, e inclusive 3 deles tentaram fugir e foram baleados. Algum tempo depois, um dos alunos conseguiu desarmar o Jeffrey, e daí a situação ali acabou, e um dos amigos dele mais próximo disse que ele se baseou em um sequestro de um voo e também no romance Fúria, que ele lia repetidamente e dizia ter se identificado muito. Em 1989, no Kentucky, o aluno Dustin Pierce fez toda a sua turma numa aula de história refém durante 9 horas com negociações com a polícia. Felizmente, ninguém saiu ferido e a polícia vasculhou o seu quarto e achou uma cópia do romance Rage, levando à especulação que ele se baseou no romance para fazer tudo que ele fez. Em 1993, Scott Pennington entrou na escola após roubar o revólver do seu pai, atirou em uma professora e no guarda da escola, matando os dois, e ainda fez sua turma refém por 20 minutos. Pouco antes do tiroteio, ele havia entregue um ensaio sobre o romance Fúria, no qual ele tinha recebido a nota C, o qual foi dado pela professora que ele acabou matando. Em 1996, Barry Lukates entra na sua sala atirando, matando 2 colegas e deixando um gravemente ferido. Ele também atira fatalmente contra sua professora e faz sua classe refém por mais 20 minutos. Um dos professores, percebendo o barulho, entra na sala. Como Barry planejava usar um dos estudantes para sair da escola, esse professor se voluntaria. O professor então acaba desarmando o estudante e ajudando os demais a sair da escola. Em 1997, Michael Carnell entrou atirando na sua escola, atirou em 8 de seus colegas, matando 3. Após todo o desenrolar da história, eles acabaram achando no seu armário uma cópia de Fúria e dos livros de Bachman. Foi após esse incidente que o Stephen King decidiu tirar de circulação definitivamente o livro Fúria. Em um discurso em 1999, o King disse que o incidente de Carnell foi o suficiente para ele e ele pediu que parasse de imprimir a maldita coisa e os seus editores concordaram. Com o passar dos anos, o King continuou descrevendo o quanto pode ser influenciável esse tipo de material como Fúria em mentes problemáticas. Após o tiroteio na escola primária Sandy Hook, o King escreveu um ensaio de não ficção que foi publicado em 2013 com o nome Guns, e no qual ele explica o porquê ele decidiu tirar Rage de circulação. Ai, uma hora eu falo Rage, uma hora eu falo Fúria, você já percebeu? King contava no site que todos os lucros que fossem obtidos com o ensaio Guns iriam ser destinados à campanha Brad para prevenir violência com armas. Apesar de eu achar que a publicação ou não publicação do livro diz totalmente respeito ao Stephen King e como ele se sente em relação a tudo que aconteceu relacionado ao livro, eu também acho que o livro traz diversos problemas, ele traz diversas nuances que talvez não sejam muito legais para pessoas que têm esse tipo de pensamento e que deveria trazer algum tipo de aviso, de gatilho que possa gerar com essa história. Entretanto, a gente tem diversas outras histórias que trazem diversos tipos de violência. Se a gente sair publicando e censurando todos eles, a gente não vai ter mais a liberdade de escolha cultural. Devido a tudo isso que a gente conversou, eu acabei dando 3 estrelas pro livro. Eu gostei bastante dele de uma forma geral, mas como eu disse, é um assunto bem delicado, ainda mais sabendo de tudo que veio com ele e todas as histórias relacionadas a ele. Então, galera, por hora é isso. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Também ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal. E a gente se vê por aí.